Rejuvenescente! Estamos aqui nessa terça-feira, dia 16 de abril, aniversário do meu pai querido, para mais uma live do Bora Rejuvenescer, da nossa série Estilo de Vida e os 8 elementos. Já fez sobre movimento e descanso, criatividade e sexualidade, emoções e autoconhecimento, espiritualidade, sociabilidade e relacionamentos. Tá me vendo? Travou. Wallace. Alô, você. Wallace deu uma travada. Você tá assim pra mim. Vou ter que te chamar de novo. Não, agora destravou. Vê tua conexão aí, se tá legal, porque já teve live aí que foi nos dados Tá móveis, muito né? legal. Você tá me vendo? Tô te vendo, mas tá meio que picotando ainda um pouco. Bom, você ficou normal pra mim e eu tô te vendo normal. Tá, agora tá bom. Você Ó, já deu uma olhada aí na conexão? Tá no já, Wi-Fi mesmo? tá no Wi-Fi, tá tudo certinho. Acho que foi do Instagram. Então, beleza. Ó, Vou fixar. please, Pronto. please. Estava aqui falando primeiro, boa noite. Tudo Boa bem? noite, beijo pra ti e pra todos que estão entrando aí. Já temos aí uma pessoa com a gente, que é a Lucimar. Boa Oi, noite, Lucimar, seja bem-vinda. O pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. E aí, tudo isso. bem? Tudo bem. Estava aqui falando sobre as lives que fizemos sobre estilo de vida. Uhum. E estava fazendo a rodinha do Bora aqui, ó, gente. Então, Aí, alimentação, movimento e descanso, emoções e autoconhecimento, criatividade e sexualidade, sociabilidade e relacionamentos, espiritualidade, direito, finanças e hoje o último elemento, moradia. é isso Ó, aí. Vamos rodar ao infinito. Ao infinito e exatamente. além. Para infinito além. É, Estava falando que hoje é aniversário do meu pai, 67 aninhos. eu já mandei a mensagem para ele. Ai, que bom. Boa noite, mãe. E aí, tia, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas e aí? Então, a gente vai rodar infinitamente aqui os conteúdos do Bora Rejuvenescer, né? Como você já apontou aí. E a gente vem fazendo as últimas lives falando sobre estilo de vida, né? Ou seja, coisas que a gente percebe no dia a dia que realmente funcionam, coisas que a gente coloca os elementos do Bora Rejuvenescer para a gente poder fazer reflexões no dia a dia. E como eu falei agora há pouco aqui, né, o slogan do Toy Story, né, que para avante e além, a gente também pode lembrar de um outro slogan, né, que a gente vai usar sempre aqui no Bora, que é vida longa e próspera. Isso aí. Então, sejam todos bem-vindos para a nossa live e a gente está aqui. Usa a ajuda da outra mãozinha que vai. A gente está aqui na live 68 e estamos só começando. Isso Então, aí. é isso. Bom, hoje a gente, como a Amanda falou aí, vamos falar sobre um tema que muita gente acha diferente colocar ele quando a gente fala de longevidade, que é moradia. Mas que, ao mesmo tempo, todo mundo sabe, mesmo que de forma indireta, que ele é essencial para a vida, né? Vamos. A tia Glorinha já achou dela aí para fazer. E todo mundo sabe que é um tema essencial para a vida, porque, afinal de contas, a gente, o ser humano é um ser social, a gente gosta de conviver com os outros e a gente também gosta de se sentir seguro. A gente gosta de ter um local para a gente poder se identificar, um lugar onde a gente possa chamar de casa, de lar, aquele lugar onde possa acolher a gente, né? O Simar também já achou aí o emoji do vida longa e próspera. Qualquer dia a gente vai chamar, a gente vai arrumar um jeito de trazer o Spock para ser também um garoto propaganda do Bora Rejuvenescer, porque afinal de contas tem tudo a ver. Assim como também o pessoal do filme do Cocoon, né? Se a gente achar alguém, a gente traz também. E é lógico, não podemos esquecer
de Mestre Yoda, o rejuvenescente mais longevo da história da humanidade do cinema. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, né? Quando a gente fala sobre moradia, a gente tem que pensar o quanto que isso pode influenciar a vida da gente, né? A gente se sente bem, a gente se sente seguro, a gente se sente confiante quando a gente tem um lugar, a gente chama de nosso, né? Um lugar onde a gente se identifica, um lugar onde a gente pode deixar com que a nossa intimidade, né, possa se sentir mais plena, onde a gente consiga se sentir mais com mais prazer, né? De ter um lugarzinho para voltar para casa. A gente sempre fala, eu e a Amanda, quando a gente viaja, é sempre muito bom. Mas quando a gente volta para casa, a gente sempre sente aquela sensação gostosa, né, de estar voltando para casa. E não importa como é que seja a sua casa, se hoje é alugada, se é sua, se você está morando junto com alguém, a gente acaba criando um ciclo, né, um vínculo vibracional também com o lugar onde a gente mora e a gente precisa pensar sobre isso também para o nosso futuro. Então, o estudo de hoje, quer dizer, o estudo, né, a live de hoje, mas que também é um estudo, né, a gente vai falar um pouquinho, só que a gente vai fazer um flashback, né, a gente vai do futuro para hoje, né? Exato. A gente vai trazer aqui um panorama de como, de quais são os elementos principais para ter uma vida legal e se sentir confortável no lugar onde você mora. E aí a gente tem que pesquisar assuntos que tratam de pessoas idosas, ou seja, adultos mais longevos, e vendo como é que a vida deles tem significado, como é que a vida deles funciona, para a gente poder trazer um pouquinho para o nosso presente, um planejamento mais adequado para chegar lá na frente e ter uma vida bacana, né? Exatamente. Tanto que a gente coloca aqui, a gente sempre divide nossa live em dados, a gente traz alguns dados sobre o assunto, o recheio do sanduíche, que é o conteúdo, né? E a outra parte da banda, que são as dicas finais, que é como a gente pode fazer para funcionar isso dentro da nossa vida. E como a Alice falou, hoje a gente vai ver como funciona a vida de pessoas lá na frente em relação a esse tema moradia, para ver como é que a gente deverá trabalhar a partir de agora para chegar até esse bem-estar no futuro. Então, o estudo que a gente trouxe foi uma revisão sobre moradia e qualidade de vida. Pesquisou-se, dentre os estudos existentes, esse estudo aqui é uma revisão de 2021, então fizeram um recorte de 10 anos até 2021, dos estudos que fizeram com uma relação entre qualidade de vida satisfatória e como é essa moradia dos idosos. Então, a gente pensou assim, bom, vamos entender o que um idoso acha como uma moradia satisfatória, o que é bom, porque a gente começa a planejar a partir de agora como é que vai ser lá na frente. E a primeira questão que encontraram é que há uma escassez de estudo nessa área. Essa área de idoso, essa área de moradia, não tem tantos dados, mas ainda assim conseguiram encontrar em torno de 10 estudos que poderia ser comentado. E o que eles observaram? Que preservação da autonomia, da independência, é um grande fator que é relacionado à qualidade de vida dos idosos. Então, o que tem que ter de principal no lar é o planejamento de estratégias que preservem essa autonomia. Então, o que eles observaram? Que idosos que têm residência própria ou moram sozinhos ou com seu companheiro têm mais atividades que estimulem a autonomia, como limpar casa, pagar conta, fazer comida. E idosos que vivem em instituições são pessoas que têm menos atividades diariamente. Então, primeira coisa, independente de onde mora, se o idoso ele está numa casa institucionalizada, essa casa tem que ter atividades que estimulem a autonomia. O segundo fator relevante é o convívio social.
Então, independente de estar morando num asilo ou numa casa de repouso ou numa instituição, como você achar melhor chamar, ou numa casa, tem que ter um convívio social. Então, o grupo de idosos que eram mais saudáveis eram aqueles que tinham mais autonomia e mais convívio social. Então, se for buscar uma instituição de longa permanência, tem que ser aquelas que tenham espaços de partilha e de vivências com netos, com filhos, com outros idosos, não os idosos isolados dentro do seu quarto. Então, aqui a gente já tem dois grandes fatores e que a gente tem que construir isso independente de onde mora. Autonomia e convívio social. Por quê? Porque já se sabe, a gente já tem 2 semanas que coloca no Notícias do Bora, que o isolamento social é um fator de declínio da saúde física e da saúde mental. Total. Então, quando buscar um lar de idosos, tem que ter uma união de cuidadores e infraestrutura adequada, que gere essa participação social, que estimule o contato com a família. Agora, a grande questão é a falta de recursos, muitas vezes financeiros, para responder esses cuidados da pessoa idosa. E também de políticas públicas que sejam direcionadas para isso. A pergunta que a gente finaliza é: os 3 fatores são autonomia, sensação de bem-estar e convívio social na moradia, são preditores, são fatores que levam à qualidade de vida do idoso. Só que isso passa por 2 questões: o planejamento da estrutura física do local, porque mesmo se for dentro de casa, se for um lugar que não tem elevador, se for um lugar que o quarto é muito isolado no final do corredor, acaba não gerando essa autonomia também para o idoso, mesmo que ele esteja dentro de casa. E se a nossa estrutura física e financeira atual vai levar tanto a essa qualidade de vida que a gente espera no futuro para nós, que não está tão longe assim. Aqui a maioria está com 40, 60, 70, mais de 70, que está na live. E se dos nossos pais também gerará isso. E aproveitando nossos pais, quero dar boa noite para o tio Sérgio, para a tia Mana, para a Aline, para o Arley. Boa noite para a Valéria também que entrou, Carol, Leia, sejam bem-vindos, Jaqueline também. Todos bem-vindos aí, viu? Beijão para todo mundo que está aí na live. Pois é, são dados importantes, né? E olha só, quando a gente fala principalmente desse elemento de autonomia, o que me veio na cabeça aqui agora foi a relação que isso tem com a ideia de trabalho. Eu vou explicar por quê. Quando a gente mantém um longo tempo da vida trabalhando, a ideia do trabalho é que você sinta utilidade de fazer algo, né? Em favor de alguém, em favor de um serviço que vai ser prestado para outras pessoas. Enfim, a gente passa muito tempo sendo treinado nisso. E geralmente quando a gente chega numa fase mais avançada da vida, principalmente depois da aposentadoria, é muito comum que a pessoa se sinta sem propósito de vida, sem utilidade. Então a questão da autonomia, ela é importante, porque como a Amanda bem lembrou, em algumas instituições, o idoso ele é somente atendido, ele deixa de ter demandas para ele, né? Então ele vai perdendo um pouco também da sua própria autonomia, de poder realizar tarefas simples até, como, por exemplo, cuidar da casa, pagar um boleto, de sair para poder resolver alguma coisa. E a gente tem que pensar na gente. Como é que eu me sentiria se eu passasse o dia inteiro só sentado em algum lugar sem fazer nada? Como é que ficaria minha cabeça? Como é que ficaria o meu corpo? Porque, naturalmente, eu ia começar a perder a minha mobilidade. Então, é importante que a gente fale isso pensando lá na frente em como que a gente vai querer estar. Como é que a gente quer estar? E aí a gente vai poder lembrar aqui dos outros elementos do Bora. E quando a gente cuida de alimentação, a parte de exercício, a parte de emoção e autoconhecimento, que é se conhecer, saber lidar com as suas dificuldades, eu tenho que me preparar para quê? Para que eu fique o máximo de tempo possível com autonomia. Perder a Sim. autonomia é, de certa forma, entrar num declínio cognitivo, um declínio físico, um declínio até de relações, porque você passa a ficar mais isolado. Então, quando a gente olha para esses estudos que a Amanda está falando aqui, a gente está vendo dados que mostram para a gente qual é a realidade se a gente continuar deixando do jeito que está. Aí vem
a proposta principal que a gente faz aqui dentro do Bora Rejuvenescer, que é o planejamento, né? Então, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, ou vão assistir, ou vão ouvir depois, de uma forma muito simples, para a gente poder dizer para as pessoas o que é rejuvenescer, né? O que é esse verbo rejuvenescer. Imagine que você vai viver durante 100 anos. Você prefere viver 95 anos com autonomia e os seus últimos 5 anos você passar com alguma dificuldade antes de desencarnar? Ou você prefere passar 60 anos bem, 40 anos sofrendo antes de desencarnar? A nossa ideia aqui é estimular a cada um dos que estão assistindo a gente a prolongar a sua fase ativa o máximo possível. Todo mundo aqui, quando chegou nesse planetinha, já chegou com um bilhete de ida, né? Mas a gente já tem um bilhete de volta que a gente não sabe a data. Então, nesse intervalo de tempo, a ideia é prolongar a saúde, a autoestima, o bem-querer, enfim, as coisas que a gente gosta de fazer e que fazem sentido para a vida da gente o máximo de tempo possível. Então, a proposta, gente, aqui, falando sobre esses estudos, eu já estou finalizando, é só para a gente poder relembrar a importância de se planejar para viver bem por muito tempo. Porque a gente quer passar a maior parte da vida vivendo bem. A gente quer rejuvenescer, a gente não quer passar um terço ou 2 terços da vida bem, outro um terço sofrendo antes de morrer. A gente quer estender isso o máximo de tempo possível. Então, esse é o convite que a gente vai fazer sempre aqui no Bora. Esses dados aqui mostram para a gente o quê? Como é que eu me planejo para chegar diferente dessa realidade que está aqui. Então, esses dados são preocupantes, porque falta estrutura, falta capacitação, às vezes, de muitos lugares para receberem essas pessoas, falta um planejamento, né, de uma estratégia para preservar a autonomia dessas pessoas durante a vida, né, durante a fase final da vida, e a gente vê o quanto que é importante o convívio social e um lugar legal para a gente poder ficar. Então, são coisas que vão reforçar cada vez mais o nosso discurso aqui, né, Amanda? O discurso Exato. de propagar a vida bem vivida, né? A vida bem vivida e, gente, a gente sempre vai, em algum momento da nossa vida, depender de alguém. Depender de uma rede de apoio. E isso, quando a gente tem mais idade, é mais comum. Quando a gente torce um pé, quando a gente tem filhos, quando a gente está no dia a dia e vai chegar mais tarde e tem alguma coisa para fazer e tal, a gente acaba dependendo de alguém. E quando a gente fica mais velho, isso é mais comum. O interessante é que a gente entenda que a gente ou vai precisar de um cuidado médico mais frequente, ou de nutricionista mais frequente, ou de um local para dormir que a gente que seja de mais fácil acesso, com mais espaço, com local para realmente se apoiar. E a gente precisa pensar nisso desde já. Quem tem familiares mais velhos que já precisou, entende o que a gente está falando. Mas aqui a gente está propondo já pensar na moradia agora, mas começar a pincelar, plantar a sementinha do pensamento, do planejamento, porque como eu e o Wallace, a gente sempre está estudando sobre longevidade, a gente está muito preocupado com o futuro, que está muito próximo de sobrecarga dos sistemas de moradia Total. e isso vai impactar na gente. E aqui a gente entra no conteúdo do conceito do que é uma moradia digna, porque a moradia é um direito humano, como é a alimentação, como são todos os outros direitos já previstos em Constituição. Mas a gente tem que entender o que é uma moradia digna, de fato. E para o nosso público aqui, é mais fácil entender isso, mas a gente vai pedir para transpassar e lembrar de locais que a gente já viu também de moradias precárias, porque a gente está aqui para pensar em todos os lados. Uhum. Então, é aquela moradia localizada em terra urbanizada ou rural, mas com acesso a todos os serviços públicos essenciais, de saneamento, de segurança, de cuidados, por parte da população que deve estar abrangida também em programas geradores de trabalho e renda, e aqui a gente já começa a ver que nem todo mundo tem moradia digna, porque não são todos os locais que têm esses programas geradores de renda para a manutenção dessa própria moradia. E quando a gente fala assim, isso perpassa alguns conceitos, que é o de casa, que é a estrutura física em si,
O de lar, que envolve a estrutura econômica e cultural estabelecido por aquele núcleo, aquela família e grupo ali residente. O bairro, que é o local que a gente está inserido, que vai afetar diretamente na nossa sensação de bem-estar, de segurança, de cansaço ou não, que são ruas, lojas, igrejas, se tem facilidade para transporte público, para sua rotina doméstica de ir na mercearia ou não, se está perto ou não. E a comunidade, que inclui a prestação de serviços daquele bairro. Então, quando a gente vai pensar em locais favelizados, a gente vê o quanto está precário isso. E às vezes não precisa ser locais favelizados, mas às vezes o local que você mora é longe de um local de um sacolão, de uma feira livre. Às vezes, para você comprar fruta e verdura, você tem que andar ou pegar carro. E a gente chama esses locais muitas vezes de desertos alimentares, porque há uma dificuldade de deslocamento para a manutenção de um cuidado de alimentação básico. Então a gente Uhum. precisa pensar nisso, e quando a gente fala de população vulnerável, que é criança, doente, idoso, pessoas consideradas inválidas, isso é ainda maior, porque a gente vai passar 80% a 90% da nossa vida na nossa moradia. E a gente Uhum. observou isso na pandemia, principalmente. Agora, quando a gente fala de população idosa, ela passa ainda mais tempo. Agora, quem cuida de quem cuidou da gente a vida inteira? A gente precisa pensar nisso. Deixa eu só mandar um coração para uma pessoa aqui que eu tô com saudade, que é o Clemente. Boa noite, Clemente. Bem-vindo aí, Clemente. Pois é, você tocou em pontos importantes, né? A gente ainda vê que a gente está longe, em vários aspectos, da constituição de um ambiente adequado para a gente poder ter tudo isso. Quando a gente vai pegar, por exemplo, alguns artigos da nossa Constituição, algumas pessoas, quando olham esses artigos, como, por exemplo, o artigo 6º da Constituição, que fala sobre os direitos sociais, né, que falam lá que são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer. Todas essas atividades, para muita gente, é uma fantasia. É algo que nunca viram acontecer. E quando a gente olha, por exemplo, a renda familiar e a renda pessoal, o valor do salário mínimo, por exemplo, a gente vê o quanto que isso ainda fica distante. Então, é importante o planejamento por isso, porque você consegue, durante um bom tempo da tua vida, ir colocando esses tijolinhos para pensar como é que você pode chegar no melhor aspecto possível para uma moradia digna. Porque a gente vê em muitos lugares pessoas ainda passando muita dificuldade em relação a conseguirem ter uma moradia que possa abastecer a vida dela com tudo isso. E quando a gente vai para as instituições, principalmente as públicas, a gente ainda vê mais dificuldade ainda. Então, aqui no Bora Rejuvenescer, a gente assim, quase que clama, né? Para que as coisas consigam ir se ajustando, e a gente precisa estar consciente disso para poder ir conversando, cobrando de quem realmente pode fazer. A gente sabe que dentro desse aspecto de moradia, tem uma grande contribuição que precisa ser dada pela iniciativa pública, né? Porque a estruturação de muitos atendimentos para o idoso ou até para as pessoas que necessitam de atendimento de saúde, a gente falou aqui sobre a parte de moradia digna, de uma terra urbanizada com acesso a todos os serviços públicos essenciais. Isso ainda está distante em muitos lugares, mas a gente não pode deixar de exigir e de buscar construir essa realidade que a gente quer, ter uma vida legal, uma vida bacana, bem vivida, dentro de um lugar onde a gente considere que seja útil e que seja um lugar que dê alegria e propósito para a gente poder viver. Então é super importante falar sobre isso, e a Amanda trouxe um dado interessante, que 90, 80% do tempo da gente a gente passa dentro desses ambientes. Então está aí a importância da gente ter um ambiente sadio, saudável para transitar e para ficar. Exatamente. E quando a gente pensa, eu penso muito, eu trabalhei no doutorado, eu trabalhei em Manguinhos. Tá? E em Manguinhos, trabalhei na favela mesmo, nas 13 comunidades que tem lá, eram 16 na época. Então, quando a gente fala ali Leopoldo Bulhões, Manguinhos, a gente pensa que é só uma comunidade, mas não, são várias dentro do mesmo local.
dentro de uma mesma região. E para poder chegar até a pista, e lá não é morro, lá é comunidade, mas não é morro como é no Alemão. Já é Uhum. difícil para um idoso que não tem muita facilidade para locomoção. Então, quando a gente pensa dentro de casa, eu vou falar de uns itens aqui agora, e a gente vai pensar nas nossas casas, se contempla isso tudo, mas pense também nesses locais. Como é que são esses locais, principalmente para uma pessoa que já ultrapassou 70 anos e trabalhou a vida inteira, muitas vezes em transporte público lotado para se deslocar. Muitas pessoas trabalham em casa de família, são trabalhos árduos, trabalham em obras, e quando chega já nessa fase da vida, precisaria de ter mais facilidade de locomoção dentro de casa, e muitas vezes não tem, e são casas super habitadas também, ou seja, com bastante gente. Então, o que deveria compor uma moradia saudável, por exemplo, né, Wallace? Eu vou falar aqui Uhum. uns itens que eu estou cortando e comentando Vamos, também. A vamos, gente com deve certeza. observar alguns aspectos. Primeira coisa, quando a gente fala de Rio de Janeiro, segurança pública. Será que a Pois gente é, se sente seguro onde a gente está? pois é. Saneamento e poluição. Aí aqui eu vou citar o exemplo de São Paulo. Tive uma amiga que morou lá, ela passava muito mal com a questão da poluição. A pele dela respondia de uma maneira muito negativa. Ela morava bem no centro de São Paulo. Proximidade com o transporte público. Então, às vezes, a gente não tem carro, mas precisa de um acesso ao transporte público para poder se deslocar para casa, para se deslocar para o trabalho. Tempo de deslocamento para o trabalho. Isso é uma coisa, a gente morou, você mora em Nova Iguaçu, eu morei anos em Nova Iguaçu e tal, e dependendo do local que a gente trabalha, a gente tem um tempo de deslocamento muito alto. Uma distância de uma rede de apoio, principalmente para quem tem filho. Então, dependendo do lugar, a gente às vezes escolhe o lugar perto de pai, de mãe, de pessoas que podem nos ajudar. Tempo de deslocamento e logística para a rotina doméstica. O que é isso aqui? O local que eu moro, principalmente se eu não dirijo, é perto de uma farmácia, de um sacolão, eu acho que farmácia já tem para todo canto, né? Mas às vezes eu sempre lembro do sacolão, porque nem sempre tem um sacolão Tem perto lugar da onde. que é disputa de farmácia. Exato. Mas aí para comprar remédio, ok, mas para comprar lá bananinha com mamão já é mais difícil. Uhum. Então, a gente precisa pensar nisso. O local com conforto térmico, eu estava lendo sobre isso mais cedo. Um dos parâmetros para ser considerado boa moradia é ventilação e conforto térmico, porque tem que ter uma circulação para uma boa saúde de ar, né, para uma boa saúde respiratória, e a entrada de sol no local e uma iluminação natural, porque o sol ele é bactericida e fungicida. Então, até para evitar ácaros, para ter uma boa circulação ali do ambiente, evitar doenças respiratórias principalmente, precisa pegar sol local. A questão dos barulhos e dos ruídos. Tem diversos estudos que falam sobre transtornos cardíacos até e psíquicos por conta de morar em local que tem muito barulho. Sim. E a gente não percebe isso. Quando a gente dorme num lugar silencioso, que a gente percebe. E isso tem muito a ver com a vizinhança também. Olha lá, ó, a Carol tá botando que precisa resfriar morando no Rio. É verdade, aqui a gente tá dando um conforto térmico de 60 graus. Gente, aqui tá demais. Eu E já assim, falei, eu já falei, só te interrompendo, eu já falei que hoje em dia a Fernanda Abreu não ia fazer sucesso com aquela música do Rio 40 graus, porque agora já bate 60, não vai virar hit falando Rio 40 graus. Quem mora no Rio já sabe que já deu 60 graus agora no verão na praia. Então, assim, realmente o conforto térmico ele é super importante, porque com muito calor ou com muito frio a gente fica incomodado. E é legal você estar falando, trazendo todos esses elementos, ainda tem mais alguns, né? Daquilo que a gente chama de uma moradia saudável, né? E aí é bom que a gente possa olhar esses itens, e às vezes muita gente vai falar assim, pô, mas está tão distante da minha realidade. Mas é por isso que aqui a gente fala
de médio e longo prazo, e também a gente tem um item importante dentro do Bora Rejuvenescer, que é a parte de finanças, para você poder se programar, para você poder se planejar olhando para a realidade que você quer estar. Muitas vezes não é a realidade que você consegue hoje, mas você pode se planejar para poder construir essa realidade. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Só que somos seres racionais, somos seres inteligentes. Tem projetos que podem dar certo no longo prazo, outros que podem dar certo no médio prazo. A questão é para onde eu quero ir, como é que eu quero estar. Porque muita gente vive, conforme diz aquela expressão, da mão para a boca, né? Tipo, trabalhou, ganhou salário, gastou tudo, só da mão para a boca, da mão para a boca. É preciso planejamento, é preciso pensar a longo prazo. Esses itens aqui não são totalmente utópicos. Tem coisas aqui que a gente consegue, que hoje fazem diferença para a gente, hoje faltam, mas que a gente consegue correr atrás se um pouquinho de planejamento. Então, vai ficando com a gente aí. Vem coisa legal aí para te ajudar também a se planejar. E tem uma outra situação também, né, Wallace, que uma vez a gente estava até conversando em relação a buscar um lugar para morar e tal. A gente tem que se conhecer. Às vezes o barulho não é tanto um problema para você, mas a questão do conforto térmico é prioridade. Às vezes você está num lugar sem tanta iluminação e tal, aquilo não vai ser a prioridade para você, mas uma outra situação vai ser. O importante é você, quando for no lugar para morar, não observar só a estrutura do apartamento em si, mas essas outras estruturas do entorno também. Para poder saber, às vezes vai ter uma vizinhança muito barulhenta. Uma outra questão aqui é o ambiente espiritual, como a gente fala de espiritualidade no Bora. Eu lembro uma vez que eu e o Wallace, a gente estava andando de bicicleta e foi ver um apartamento do entorno que ele tinha gostado, ele tinha comentado que uma vez viu aquele apartamento. Quando a gente viu o ambiente psíquico em volta, né? A gente sente um pouco essa atmosfera. Era na Lapa. Gente, tem um lugar que é muito carregado. E a gente ainda foi no carnaval, né? Onde a galera tava. Então, quando a gente chegou, a gente sentiu um impacto tão grande que, assim, o prédio em si era muito bonitinho. E a Carol tá colocando aqui, primeiro ela botou 40 graus ao novo 25 e ambiente a libertar também, como você disse, dos desertos. A gente precisa observar, tem um mínimo de estrutura para poder comprar as coisas que precisa, um ambiente alimentar, tem um supermercado perto, porque se não tiver, a chance de você ter uma alimentação ruim vai ser muito maior. E uma outra questão também, isso nesses locais que eu falei, lá em Manguinhos, é um grande problema. A privacidade é um fator que tem um impacto maior do que a gente pensa. Então, você ter um local que favoreça a privacidade para ler, para estudar, por que se chama também de conforto erótico para o casal que mora ali, tem uma relação direta com saúde mental. Então, você morar num lugar, existem parâmetros para isso, mas num lugar muito pequeno, com muita gente, a longo prazo, ou então até a curto prazo, pode haver uma irritação excessiva, uma fadiga mental, e aumentando a chance de violência verbal e até física, com crianças também. Então, tem que se pensar no espaço. Que é bonitinho, mas dá todo mundo. Uma coisa é passar final de semana, ou então um feriadão com um galerão dentro de um lugar pequeno. Outra coisa é morar por longo prazo, principalmente se tem casal no local. E com quem você mora também. É preciso ter cuidado com isso. Existe uma influência muito grande do ambiente, né, na gente. Né, o espaço, o conforto térmico, como você falou. Excesso de calor te deixa mais irritado, excesso de frio já te deixa com outro aspecto. Se tiver com muita gente junto com você, é só lembrar o seguinte, eu sempre gosto de falar dessa experiência. Já viu aquelas experiências que fazem em laboratório com ratinho? Você pega o ratinho, pega uma caixa de sapato, você coloca 2 ratinhos ali, eles ficam bem demais ali. Tem espaço para os 2. Agora você coloca 10 ratinhos numa caixa de sapato, começa um a medir o outro. Então, assim, naturalmente, vai gerar irritação. A gente percebe pelo trânsito na cidade.
Tá todo mundo apertado, querendo ir para o mesmo lugar, ninguém anda, começa a estressar, daqui a pouco começa a brigar, começa a xingar, começa a fechar um outro. A gente percebe que o ambiente influencia na gente. Da mesma forma, o ambiente doméstico ou o lugar onde você mora. Então, às vezes, lugares que são extremamente pequenos, com muita gente, como a Amanda falou, é lógico que vão influenciar no nosso comportamento, na nossa vida. Então, é importante olhar para esses aspectos. Hoje aqui é uma live para você ficar consciente de várias coisas que às vezes estão ao seu redor aí e começar a pensar, poxa, será que dá para mexer? Será que dá para mudar? Será que eu posso pensar em planejar para isso ser diferente daqui a um tempo? É para você poder justamente olhar para a sua realidade, fazer um check aí em todas essas coisas que a gente está falando aqui, para ver se a tua vida está legal, porque às vezes o peso que você está tendo, né, na tua parte emocional tem a ver com a influência que o ambiente faz em você, né? Exatamente. Primeiro, tem a ver com a influência da tua casa, tem a ver com a influência do teu trajeto, tem a ver com a influência do tempo que você gasta fazendo coisas que demandam esse lugar onde você vive, onde você transita, onde você mora. Então, todos esses valores que a gente está colocando aqui, que a gente pode chamar de valores, né? Só que eles te compõem uma moradia saudável. Então, vai dando check aí, vendo aquilo que realmente é importante para você na hora de buscar um lugar, se você ainda não tem, ou de repente pensar em outras opções, mudando alguma coisa, às vezes, no próprio lugar onde você está, para ajustar e melhorar o teu ambiente. Com certeza. E isso, quando a gente fala da responsabilidade, muitas vezes, que a gente tem com nossos avós ou pais. Minha avó vai fazer 93 anos agora. Ela mora numa casa baixa, né, que não tem muitos degraus, mas a gente colocou alguns itens aqui que a gente tem que pensar, por exemplo, segurança contra acidentes domésticos. Se você vai morar com uma pessoa de mais idade, tem que observar se tem presença de elevador, se tem acessibilidade nos cômodos para passar uma cadeira de roda, por exemplo. A minha avó Uhum. precisou de cadeira de roda e a gente começou a ver como a casa dos meus pais não estava tão acessível assim. Quando eu entrava no banheiro, o posicionamento do boxe. Quem está procurando apartamento novo, num lugar, por exemplo, como Copacabana, que tem muitos apartamentos antigos, tem locais que o gás é no banheiro, para poder esquentar, isso já não é mais recomendado. Tem sacadas para criança que tem que observar. Então, são várias coisinhas, presença de elevador. Então, quando a gente fala também do dia a dia, organização cotidiana, isso afeta, a gente tem uma live sobre isso, sobre organização do dia a dia, como é que isso afeta a nossa saúde mental, como estar com a casa arrumada também afeta. Agora, todos esses outros fatores podem afetar até nessa questão da organização. São coisas que a gente tem que pensar. E quando a nossa responsabilidade aqui hoje, quando a gente trouxe para a live, né, a gente até falou, o nosso papel hoje vai ser lançar sementinhas, lançar questões para se pensar. E pensar é botar aquele incômodozinho dentro da gente mesmo, em relação a nós no futuro, em relação aos nossos pais, nossos avós e amigos e tudo mais, né? Olha lá, boa noite. Sim, organização é bom. Se organizar direitinho, complete a frase. Lala, super organizada. Seja E bem-vinda, ela, Lala. ela me ensinou a me organizar. Quero dar uma boa noite aí também para a Ilza, para a Ana, Leda, Cris. Sejam bem-vindas. E organizada também em produção de conteúdo, viu? Tá arrebentando lá no Epidemio Pro. Quem puder aí, ó, entra lá no perfil. Muito bom. Você falou de um negócio aí e existe uma expressão que é utilizada, né, dentro da parte da arquitetura e também dentro da própria lei, trata das pessoas com deficiência, que se chama desenho universal. Né? Desenho universal, e justamente na criação de ambientes com desenho universal, é um conceito que propõe a criação de ambientes ou de espaços com uso democrático, com condições igualitárias na qualidade do uso deles. Então, quando a gente fala de pessoas com mais idade que não têm tanta autonomia, o desenho universal ele proporciona espaços onde todo tipo de pessoa possa transitar, que não exclua pessoas por causa da sua condição física, né? Então a gente cada vez mais
precisa olhar para esses aspectos. Nas cidades, nos lugares onde a gente passa, em lugares onde tem, você falou da casa da sua avó, né, que é totalmente plana, mas tem pessoas idosas que vivem em ruas de ladeira, vivem em casas que têm escada, e muitas vezes chega numa certa idade a pessoa fica sem autonomia para utilizar. E tudo isso eu estou pensando quando eu estiver também morando num lugar e dependendo da minha condição física, como é que eu vou poder me locomover dentro dele, né? Então a gente precisa pensar nesses desenhos universais, que são espaços democráticos, tanto para casa quanto para ambientes públicos e urbanísticos, né, para poder proporcionar o trânsito de pessoas de uma forma adequada. E aí eu gosto muito sempre de lembrar das, das obras, né, enfim, dos desenhos do Niemeyer, né, que sempre foram pensados em espaços amplos, sempre foram pensados com rampas, sempre foram pensados em acesso igualitário para todos, isso há muito tempo. Onde hoje a arquitetura batalha para colocar meios de acesso, né, para as pessoas terem acesso a uma moradia digna através de um desenho universal que proporcione acesso, já estava lá o mestre Niemeyer pensando isso há muito tempo. Então é legal a gente também olhar para a arquitetura e para o urbanismo da cidade com essa ideia de desenho universal. É verdade, muito bom essa sacada aí. É uma coisa também que eu aprendi agora. A Lala voltou aqui, olha, eu não sabia disso também, não. Ele veio aqui e trouxe essa informação. É importante. O ambiente influencia muito a gente. E se por acaso na sua cidade você tiver a oportunidade de ir a algum lugar desenhado por Niemeyer, você vai perceber o quanto você se sente bem, o quanto você passaria muito tempo naquele lugar, porque é fácil, é amplo, dá acesso a várias pessoas, não discrimina pessoas por causa da sua idade, não discrimina pessoas por causa da sua capacidade física de locomoção. Muito interessante. Olha lá, ela tá falando que aqui que você achava que ele era estiloso. Ô, amiga, obrigada. Botou são maravilhosas, super dedicadas e competentes. Você que é aí também. Obrigada, amor. E aqui, quando a gente pensa no Niemeyer, né, que já tinha esse pensamento de vanguarda, de ser universal, dessa questão do acesso, aí a gente entra agora num assunto muito espinhoso, que é como fica a população idosa e nós no futuro, né? Hoje eu tive um papo muito legal com minha mãe, falando sobre essa questão do futuro, como é que isso vai deixando a gente mais preocupado para nós, embora não pareça, mas com o futuro, vocês acompanhando o Bora, que isso eu trabalho para a vida inteira, vocês vão ver como a gente, como moradia, fiquei até arrepiada agora, é um dos pontos centrais do Bora. O que a gente observa é o seguinte: quando a gente fala do censo demográfico, né, do IBGE, o último censo observou que temos 32 milhões 113.490 pessoas idosas. Então, quando a gente fala de 2010, isso apresenta um aumento de 56% da população idosa em comparação a 2010. E desse montante, 56% são mulheres e 44% são homens. Isso é um fenômeno mundial de aumento da população idosa, só que com mais mulheres no montante do que homens. Normalmente, o que se diz é que a mulher se cuida mais a longo prazo, então ela tem uma expectativa de vida maior. Só que quando a gente fala de residências para idosos, o que a gente tem no Brasil são 7.140 instituições. E quando a gente fala de instituições aqui, a gente está falando de todos os tipos. A gente está falando de privada, de filantrópica, de pública. A gente fala também de casas de repouso só para passar o dia, casas para dormir, casas com estrutura ou não. E a qualidade muitas vezes a gente deixa a desejar. Quando a gente fala de pública, só 2,3% dessas 7.140 são públicas, 24% são filantrópicas e 73% são privadas, que é a grande maioria. Essa conta não fecha nunca, gente. E quando a gente pensa assim, normalmente a gente não pensa onde vai morar no futuro.
Mas a gente aqui já está plantando a sementinha de onde você vai morar no futuro. E quando a gente fala dos nossos pais, é um assunto espinhoso, porque é igual falar de morte. A gente tem que aprender a falar sobre morrer, sobre doar órgãos ou não, sobre ser cremado ou não, sobre como é que vai ficar inventário ou não. A gente simplesmente anula esse assunto. E é que a gente tem que falar sobre onde morar ou não. Porque a ordem natural antigamente era o quê? Os pais morarem com os filhos. Só que mesmo que a família tivesse 12 filhos, normalmente existem 2 ou 3 filhos que tomam a frente da família. E são eles que tomam a frente do cuidado financeiro e do futuro. Só que quando a gente fala hoje, as famílias não estão tendo mais filhos assim. Ou não tem, ou tem um. E muitas vezes não se prepara para cuidar daqueles pais no futuro, ou os pais não querem. A Laura está colocando aqui que 50% da população tem 35 ou mais anos. E daqui a pouco vai estar muito velho mesmo. A gente já tem que pensar nisso. A nossa geração é a geração que a gente chama de sanduíche. É a geração que tem pais idosos e que tem filhos muito jovens, porque teve filho depois dos 35. Então, é a geração que cuida dos pequenos e cuida dos mais velhos. Aí, quando a gente vai falar sobre custo mensal, né, Wallace? Se a gente falar, muita gente tem curiosidade disso, mas não procura ou deixa para pensar quando precisa. Quando a gente fala de locais que tem quarto compartilhado com 1 ou 2 idosos, custa entre R$ 600 por mês a R$ 1.000. Só que quando a gente fala de locais com suítes exclusivas, esse preço já sobe para 2.000 a 4.000 mensais. E o que impacta na cobrança dessa mensalidade? É a quantidade de serviço oferecido. Quando a gente fala só de serviço básico, que é a alimentação e os cuidadores, é esse valor entre 600 e 1.000. Agora, quando a gente fala sobre gama de serviço mais ampla, com enfermeiro, com especialista, fisioterapeuta, que para mim isso é o mínimo, tá? Porque quem trabalha com idoso sabe que precisa de fisioterapeuta com frequência, nutricionista com frequência. Eu com 40 já estou indo e já precisei de fisioterapeuta com frequência, já tem que ter o cuidado nutricional constante, já tem que ter o cuidado psicológico constante. Então, quando a gente fala em local que tem aula de artesanato, esse preço vai até R$ 4.000. Aí, aqui a gente reflete, né? Olha lá, teu terapeuta ocupacional. A Lucimar colocou aqui no mínimo 10.000. Isso é verdade, Lucimar, porque quando a gente fala desses serviços, muitas casas, né, cobram por fora esse tipo de serviço. Aí quando vê é R$ 10.000. Aí a pergunta aqui que fica é: a gente está se organizando fisicamente para ter autonomia, que é o primeiro ponto lá que a gente falou nos dados, para ter massa muscular, a gente está malhando para isso, a gente está cuidando no nosso convívio social, das nossas pessoas, da família, para poder ter um convívio social no futuro, pessoas que vão visitar a gente onde ele estiver. E o principal, infelizmente, é o principal. A gente está se cuidando financeiramente para bancar esse cuidado de até R$ 10.000, como a Lucimar colocou aqui, para o presente e para o futuro nosso, que a gente às vezes acha, gente, que vai morar para sempre num apartamento sozinho. Não vai ser assim, não. A gente vai fazer só 90 anos, 80 anos. Agora o lance é como a gente vai chegar lá. Esses dados realmente eles são assim, tocar na ferida, né? E aqui a gente não vai ficar escondendo a realidade nem falar que isso aqui é um conto de fadas, que a Disney é o Bora Rejuvenescer, que não é. A gente tem que tocar nesses aspectos. Então, quando a gente faz a conta aqui, daqueles primeiros dados que você trouxe, olha só, se no censo demográfico de 2022, né, mostrou que a quantidade de pessoas idosas no Brasil é de 32 milhões, cento e poucas pessoas, 32 milhões de pessoas. Se você for dividir essas 32 milhões de pessoas pelas 7.140 instituições, cada lugar desse deveria comportar mais de 4.000 pessoas. Aí você vai olhar
o lugar por onde você já passou, o asilo que você já olhou, a casa que recolhe idosos que você já viu e já conheceu. Se ali dentro não cabe 4.000 pessoas, tem uma massa de pessoas que está excluída desses cuidados. E amanhã pode ser a gente, né? Exato. Pode ser a gente. Se Então, cuidar. a reflexão aqui é, bom, como é que eu posso planejar, primeiro, para ter o máximo de tempo com autonomia? Aí eu vou ter que investir. E estou falando investir, não é necessariamente gastar dinheiro, é fazer melhores escolhas. Melhores escolhas em relação aos seus hábitos, à sua alimentação, ao exercício físico, que não é só para ficar sarado, só para ficar, né, bonitão ou bonitona, é porque o músculo vai proteger os teus ossos, né, e você vai poder garantir mais tempo de autonomia para você cuidar da cabeça para não adoecer também fisicamente, porque mentalmente a gente adoece e depois isso também impacta fisicamente, né? Quem nunca teve uma dor de barriga quando ficou nervoso ou teve uma prisão de ventre quando estava com medo, porque a cabeça influencia fisicamente na gente. Então, muita gente acha, e aí eu vou generalizar mesmo, muita gente acha que a vida em geral da gente é só estar no recreio, é só fazer o que é gostoso de fazer, é só ver Netflix até não aguentar mais, é só comer Nutella. Não, gente, a gente precisa também olhar para o lado que dá trabalho, aquele lado que você precisa criar um hábito que é chato, mas você precisa criar. Porque qualidade, nada que é bom e duradouro vem rápido. Nada que é É, bom e duradouro é tão fácil quanto você pensa. Para poucas pessoas pode ser mais fácil, mas para a grande maioria das pessoas é construção. É colocar tijolinho por tijolinho. Então, hoje, que horas que eu vou escolher dormir para poder amanhã estar com energia para o meu dia? Amanhã, quando eu acordar, quais são as escolhas que eu vou fazer, tanto daquilo que eu penso, quanto do lugar onde eu vou, se eu vou me cuidar indo para a academia, ou se eu vou comer melhor. São escolhas diárias. Pô, estou com dificuldade. Beleza, já é o primeiro passo, já reconheci. Segundo passo, começa a assistir aqui as coisas que a gente vem falando. Tem muitas lives aqui que a gente dá dicas muito legais para você fazendo o quê? Construindo aos poucos a mentalidade que é necessária para você se habilitar, a, como eu falei no início, a viver mais tempo num tempo saudável antes de chegar ao teu momento de partir para outro plano, que a gente não vai saber quando é. Mas é estender a vida saudável e a vida autônoma por mais tempo. Os dados são preocupantes. A questão é, dentro dessa estatística, aonde você vai estar? é, Qual é o cuidado que você vai tomar para estar no melhor lado, né? Vamos botar assim, no lado que vai ter uma atenção, que vai ter uma moradia digna, que vai ter condição de arcar com aquilo que vai ser importante para você, estar convivendo com pessoas que são importantes para você. Quanto tempo você quer conviver com as pessoas que são importantes para você? Que tem, como a Amanda falou aí, nós somos uma geração, isso vai ser até motivo da gente fazer também uma live, um podcast sobre a nossa geração que está aí na faixa de 40, 40 e pouco, e segundo, né, os jornais e segundo todos os dados que são levantados, é a geração mais azarada da história. Mas que a gente pode verdade. levar também para um outro lado, que é uma geração que acaba passando por todas as transições possíveis que a gente já teve até hoje, desde crise financeira até inflação, até Covid, até, enfim, tudo que você possa imaginar, mercado de trabalho, transição de geração, tudo isso vai moldando também pessoas mais fortes, pessoas mais inteligentes e pessoas com mais capacidade. Então a gente tem que se tornar essa pessoa com mais capacidade de fazer uma melhor escolha para a nossa vida. E isso vem Uhum. através de hábito, de escolha, de tudo aquilo que a gente pode cultivar no dia a dia. Então, os dados são preocupantes, a demanda financeira é alta para poder manter esse estilo de vida, só que cada vez mais a gente tem que buscar ver os meios que vão levar a gente a ter uma melhor qualidade para isso, né? Com certeza. E assim, acorda, criatura. Não, não fica na letargia. Toma consciência que quanto antes é melhor.
A massa muscular que você quer construir lá para o futuro, para ter autonomia, ela começa agora. E mesmo que você tenha 60, 70, não tem problema. A gente vê uma série de casos aí, com dedicação, com uma boa alimentação, ainda é possível. O que não pode é simplesmente ignorar. E cuide das suas relações. Se a autonomia e o convívio social é o que permeia uma qualidade de vida no futuro, vamos investir nisso. Tanto que, assim, as dicas que ele te trouxe, essa live, é para a gente refletir. É para a gente pensar realmente para poder agir. A gente trouxe poucas dicas, mas são dicas certeiras, que é para a gente acordar. Então, assim, no primeiro momento escolha o local de moradia de acordo com esses critérios que fazem sentido para a tua realidade. Às vezes foi o que o Wallace falou, às vezes não dá para ter tudo, dá para ter um apartamento bacana, com uma boa circulação e tal, mas não tem nada perto. É um deserto alimentar, vamos supor, não tem. Pois é, a live de hoje é para na cabeça. Só para depois quem vai ouvir a gente, né? Eu tô botando aqui, ó, a ideia da gente hoje aqui é mexer com aquilo que você está pensando, né? Então, o emoji para a live de hoje, na descrição, para quem estiver ouvindo a gente, é aquele emoji com a cabecinha explodindo, assim, sabe? É para a gente poder fazer com que você olhe para o teu redor, talvez de uma forma que você não estava olhando antes. Você poder pensar assim, calma, como é que eu faço para mudar, como é que eu faço para melhorar, como é que eu faço para sair, como é que eu faço para melhorar o que eu já tenho. É saber o que é prioridade para você dentro desses critérios. Se é segurança, busque um lugar com mais segurança. Se aquilo afeta a sua saúde, busque o que faz sentido. Se o barulho te afeta, busque o lugar que faz sentido. Mas é acordar que, às vezes, o que está fazendo mal para a gente está muito perto, mas está ao alcance de mudar. Um segundo ponto. Não ignora seu futuro. A sua moradia é onde você vai passar a maior parte do tempo, principalmente quando você estiver mais velho, quando você deixar de trabalhar, quando seus filhos saírem de casa. Como é que você está se preparando para essa moradia? Às vezes a pessoa tem um sonho, igual meus pais, de morar na praia. Isso tem que ter uma construção para poder fazer aquele sonho acontecer. Tem gente que fala que quando se aposentar vai querer morar na serra, num ambiente mais rural. Precisa ter uma preparação prévia, não pode deixar chegar, acontecer, senão fica à mercê dos acontecimentos. Um outro ponto, desconstruir a percepção que a gente tem sobre institucionalização e asilo, né, Wallace? Porque existem opções ainda, mas algumas são mais onerosas. Então, é preciso se preparar financeiramente de acordo com o que se quer. Porque tem um custo para isso. Se no futuro você... não, Deus me livre asilo. Mas tem locais que são legais. Só que tem grana para esses locais? Isso dá para se preparar e dá para se organizar. E um último ponto tem a ver com organização, né, Wallace? Fala aí um pouquinho. Não, eu só queria falar uma coisa. O lugar onde eu vou querer morar, aliás, o lugar onde eu já, hoje em dia, penso em morar, tem que ser uma moradia tecnológica. Eu gosto de tecnologia. Imagina eu sentadinho lá falando, Alexa, por favor, traga para mim um suquinho de laranja. Alexa, agora traga para mim a minha roupa de academia. Para mim tem que ser um lugar tecnológico. Eu já vou logo avisando, porque eu vou precisar. É o que eu mais gosto. Bom, e aí a gente vai entrar na parte final já, né? Agora da live, falando sobre, fazendo uma reflexão com as pessoas, não é? Como é que a gente pensa essa questão da moradia? Ou você pensou ainda em trazer mais alguma coisa? Não, só por um último ponto é ter a organização doméstica, gente. A gente tem uma live ótima falando sobre organização doméstica do dia a dia, que isso afeta a nossa saúde mental e qualidade de vida rotineira. Então, por mais que ele te fale de pensar no futuro, olha o seu lar agora e vê o que você pode otimizar de cuidado. A gente tem uma live que fala disso, procura lá no feed, que está muito boa para a gente poder refletir sobre os aspectos de organização da casa e da rotina. Bom, e aí caminhando para o final, né? Só para a gente poder trazer aqui uma reflexão, como tudo isso que a gente já falou aqui, né? A ideia da gente poder
pensar como é que vai ser a nossa organização corporal, ou seja, como é que eu preciso fisicamente me planejar para poder ter por um longo tempo autonomia, saúde e massa muscular. Esse é o primeiro aspecto. O que isso tem a ver com moradia, Wallace? Qualidade de vida tem a ver com moradia, tem a ver com saúde, tem a ver com vários elementos que a gente fala aqui. Segundo elemento que a gente precisa sempre estar olhando é a parte social. A gente fez uma live agora recentemente falando sobre a importância dos relacionamentos e da sociabilidade, e inclusive o estudo mais longevo que existe até hoje, feito com pessoas sobre felicidade, constatou que relações humanas, ou seja, sociabilidade, é o elemento que mais fez diferença para as pessoas poderem viver mais tempo. Foi um estudo feito pela Universidade de Harvard. Então, a gente precisa pensar na nossa organização física, que é buscar sempre autonomia, saúde, massa muscular, para poder não só ficar bonito esteticamente e melhorar a autoestima, que isso é importante, mas também cuidar, né, do nosso corpo, porque é um ótimo patrimônio que a gente recebeu. A parte social, que é cuidar do convívio com as pessoas, de reforçar os valores de amizade, de família. A parte financeira, sobretudo, para poder fazer o quê? Um planejamento adequado para a nossa moradia. Que seja já desde agora. Se você já tem condições hoje de proporcionar uma moradia digna para você, caramba, você está na frente de muita gente. Mas o Exato. quadro, como a gente vem falando aqui no Bora, e inclusive ela lá até colocou os dados aí, né? 50% da população já está passando dos 30 e poucos anos. E daqui a pouco, fazendo assim, ó, a gente já chega nos 60 mais. Então, pensar, mesmo que seja a médio ou a longo prazo, nesses fatores, como a parte física, para ter autonomia, a parte social do entorno de relacionamentos e rede de apoio, para poder também pensar na parte financeira e se planejar para ter uma boa moradia, são aspectos essenciais para você começar a olhar para onde você quer estar, já trazer essa reflexão para hoje, para ir desde já colocando o seu tijolinho aonde que você pode fazer, o que que você pode fazer para poder chegar nesse objetivo e nesse propósito. Como eu falei aqui um pouquinho antes, a vida não é só recreio. A gente também tem a parte que a gente precisa pensar, planejar, se organizar. E tudo isso a gente está falando aqui no Bora Rejuvenescer há mais de ano já. São 68 lives aqui, né, com a de hoje, sempre reforçando os principais temas. Para quê? Para que a gente possa pensar, rever, melhorar, aprimorar, organizar de uma forma melhor para continuar evoluindo. Mesmo que você não queira evoluir, eu sinto muito te dizer, é uma lei do universo, a lei de progresso. Se você acha que ficar sentado na porta da tua casa o dia inteiro, ou ficar no Netflix o dia inteiro, vai fazer você evoluir, eu sinto muito te dizer que um dia a lei do progresso vai vir e vai te empurrar. Você precisa buscar o progresso. Ah, é chato. Não dá para delegar para outra pessoa. Você precisa fazer. E aí a dica que a gente fala é, conforme a gente já falou em outras lives, de fazendo os mini hábitos. Vai criando mini hábitos. Tem dificuldade de ir para academia, coloca roupa, já é um grande incentivo. Às vezes você não vai ter nem a coragem de sair ainda. Mas todo dia colocando a roupa, um dia você vai sair. E vai fazendo essa construção de mini hábitos até você conseguir chegar no que você quer. Ah, guardar R$ 100 todo mês, será que vai fazer diferença? Faz. Por ano já vai dar mais de R$ 1.200, depois de 2 anos mais de 2.000 e pouco, e isso fora o rendimento. Vai pensando naquilo que você consegue planejar para melhorar a tua vida. E isso aqui, usa isso aqui, usa o cérebro para pensar, para poder raciocinar no seu eu futuro e deixar o teu subconsciente, a tua inteligência te ajudar a chegar nele, né? Ideias vão surgindo. Vai assistindo a gente aqui também de vez em quando, que a gente dá uns insights aqui também doido que vem na live e funciona pra gente. É, Então, vamos junto nessa. A gente está aqui para isso, né? exato. E, gente, passa para quem você acha que vale a pena rejuvenescer com você, ter o convívio social. E a gente vai deixar a live também no feed, hoje ainda, amanhã no YouTube e em breve no Spotify. Yes. E agradeço a Lucimar aí, ela botou parabéns, ótima reflexão. Obrigada, querida. Obrigado.
querida. Gente, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, para quem Obrigada. ficou com a gente até o final, para quem está assistindo depois. Amanda, obrigado aqui, ó, pro segundo andar. A Amanda está aqui em cima de mim na live, né, no quadradinho. Obrigado para todo mundo que pôde estar com a gente aqui. Como ela falou, em breve a gente vai colocar no feed do Instagram. Se você achar legal, manda um aviãozinho, tá bom? Valeu, gente. Um beijo para todos. Beijo Em pé. grande. Em pé.